Fala galera, tudo bem com vocês? Nesta aula vocês vão aprender sobre a ferramenta de revolução, que é mais uma das ferramentas de criação dentro do Fusion 360, e nesta aula vocês vão aprender como ela pode estar sendo útil nos seus projetos. Eu sou o Vander Dias e neste canal você vai aprender a modelagem personalizada para impressão 3D. Mas antes, já deixe seu like, se inscreve e ativa o sininho para que eu possa sempre estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês. Então, bora lá! E na aula anterior vocês aprenderam como utilizar a ferramenta de extrusão e como você conseguia estar fazendo um produto a partir dela. A ferramenta de revolução ela funciona um pouco diferente. Como na de extrusão vocês viram que eu pego ali um perfil de esboço ou então uma face, extrudo para cima, para baixo, para o lado, para o outro, isso dependendo da orientação que ela estiver, a de revolução ela faz um pouco diferente. Então imaginem aquele círculo que a gente fez, né? Para poder estar fazendo o porta-copos, só que ao invés de estar extrudando ele para cima e para baixo, a ferramenta de revolução faria ele ao redor de um eixo. Então se a gente imaginar um pouquinho ali, meio que viraria um anel. Então ela faz uma extrusão, só que ao invés de ser para cima, para baixo, para o lado e para o outro, ela faz ao redor do eixo que se determina. Então ela faz isso daqui. É uma volta, uma revolução. E essa revolução não necessariamente precisa ser completa, ela pode ser parcial. Então, bora lá para o Fusion 360 que vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. E um dos exemplos de produto que você pode estar criando é um vaso. Então, se vocês analisarem aqui esse vaso, ó, vocês olham que ele é bem simples, mas você consegue personalizar. Se a gente analisar uma vista dele em corte aqui, vocês têm uma noção de como eu desenhei. Então, vocês podem perceber aqui que este lado aqui, ó, se a gente traçar uma reta aqui, esse lado de cá vai ser igual a esse. Então, a gente só precisa de metade desse desenho. E quando a gente pegar essa metade e fizer a extrusão com a ferramenta de revolução, ela vai dar essa volta completa e no final você vai obter esse modelo aqui. Outro exemplo do que você poderia estar fazendo é esse vaso também de outro modelo, só que personalizado. Bora analisar aqui o desenho tanto desse quanto do outro, né? Então, vou ocultar o corpo aqui e vou habilitar o esboço. O esboço que eu utilizei foi apenas esse daqui. Deixa eu botar aqui a vista frontal. Esses outros aqui eu utilizei apenas para fazer um corte, algo diferente. Eu posso até deletar aqui nesse primeiro momento. Ele não vai estar sendo útil. Então, eu só precisei, tá vendo, dessa parte aqui para estar usando a ferramenta de revolução, que é essa daqui de cima, tá vendo? Tem uma volta. E ao utilizar ela, ela já selecionou até. Eu consigo aqui selecionar o perfil de esboço que eu fiz, né? E um eixo. Então, vou selecionar o eixo aqui. E fiz uma volta de 360 graus, poderia ser, por exemplo, de 180. Se eu fizer 180 aqui, vocês vão perceber que vai ficar aquela mesma vista em corte que vocês viram anteriormente. Então aqui, só para vocês terem uma noção. O de Esparta aqui, nesse vaso espartano que eu fiz, a mesma coisa. Então aqui, se eu analisar a vista dele em corte, vocês vão ver que é algo bem similar. Então deixa eu ocultar aqui e ver o esboço dele. Vocês percebem aqui, eu só não quis fazer essas partes de cá, eu quis adicionar outra personalização, mas eu peguei toda a essência dele aqui. Então, o que eu vou estar ensinando para vocês aqui vai ser essa peça de xadrez, que é um processo bastante similar também, se a gente analisar a vista em corte aqui. A única coisa que muda é essa parte aqui da cruz, que ela não vai usar uma ferramenta de revolução, até porque ela não precisa de uma volta completa, ela só é uma cruz mesmo. E se a gente analisar aqui, vocês veem que é o mesmo processo. A gente precisa desenhar metade e fazer. Só que, dessa vez, a gente não vai desenhar um desenho. Ficou meio redundante, né? A gente não vai fazer aquele desenho de forma manual. Eu poderia importar uma imagem e aí fazer o contorno. Então, não tem uma geometria, né, aqui que seja o mais próximo possível. Então, eu precisaria de várias geometrias, fazer vários contornos. E aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma vetorização de uma imagem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês onde eu peguei, né, para poder fazer.
essa vetorização. Então, eu vim aqui no site do Pinterest mesmo e pesquisei por Chess Vector. Selecionei uma dessas imagens aqui, eu peguei uma do rei e fiz uma vetorização. Vocês podem fazer tanto no site online quanto no Inkscape, que é um programa que eu já falei anteriormente em outros vídeos, até lá no Instagram. Se vocês quiserem um vídeo sobre vetorização, vocês deixam aqui um comentário que aí eu trago depois. Então, o que eu vou fazer aqui é aquele mesmo processo. Eu vou criar um esboço, né? Então, eu seleciono aqui no canto superior esquerdo a ferramenta de criação de esboço e venho aqui, seleciono um plano. Vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo vai servir só de referência para a imagem, para o vetor que eu vou trazer, né? Para que eu tenha uma noção da dimensão que ele vai ficar. Então, eu quero fazer uma peça de xadrez aqui, não para brincar, mas para conseguir utilizá-la como peça de decoração e, se eu fizer oco, quem sabe uma luminária. Então, eu vou vir aqui nessa parte aqui superior de inserir SVG e vou buscar aqui do meu computador o SVG dessa peça de xadrez. Escrevi até o nome errado, mas não tem problema, né? E vou trazer aqui e escalonar ela com essas ferramentas que estão disponíveis aqui. Aqui o movimento para cima, aqui para o lado, e esse quadradinho aqui me permite fazer uma movimentação mais livre. Essas ampulhetas aqui servem para poder girar para cima, para baixo ou para o lado. Não preciso deixar exatamente no centro, tá? Aqui eu só preciso mesmo estar posicionando bem para pegar o valor mais próximo possível da medida que eu quero. Feito isso, eu vou dar aqui um OK. Vou deletar esse quadrado que eu fiz. É só clicar e apertar Delete. Isso aqui eu também não preciso. E vou fazer mais alguns ajustes. Aqui eu estou dentro da parte de criação desse esboço. Só que eu preciso apenas extrudar essas partes aqui, ó. Então, isso aqui eu não preciso para esse modelo. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui e deletar. Esse SVG que eu peguei acabou vindo com essas partes internas, mas não tem problema nenhum. Isso aqui eu também não preciso. Só que, se eu fizer dessa forma aqui, ele ainda vai pegar essa cruz. Eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Vocês podem ver que aqui é semelhante a um arco, né? Então, posso vir aqui na ferramenta de criação de esboço, vir em arco de 3 pontos, seleciono esse ponto de cá, esse de cá e pronto, coloco aqui, ó. E eu já tenho um arco aqui. Se eu quiser que essa cruz toque essa parte de cá, eu deleto essa linha e posso fazer uma extensão aqui, ó. Vem modificar, estender e eu estendo essa linha até o final para ficar rente aqui. Tá bom, a gente já tem um desenho quase todo pronto. O que eu preciso? Lembra que eu falei que eu só preciso de uma metade? Eu não preciso do outro lado? Então, o que eu preciso é de uma linha de centro. Então, eu vou pegar essa linha aqui. E como é que eu faço para descobrir? Para esse modelo é mais fácil. Se você passar o mouse aqui, ó, vai aparecer uma ferramenta de restrição, que é esse triângulo. Ele está identificando o centro dessa linha superior. Então, eu vou clicar aqui e vir até embaixo. Se atente para o ângulo. É um ângulo de 90 graus. Então, tem que ficar bem retinho. E é só você definir essa linha ali aqui, ó, como linha de centro. Vocês vão ver que está selecionando apenas esse lado agora. Vocês vão concluir o esboço. Vim aqui em ferramenta de revolução, no canto superior esquerdo. Clica nessa parte de cá e vocês veem que ele já dá a opção aqui. Ele já fez a seleção automática e fez a volta. Se ele não selecionar, você só clica aqui, selecionar aqui, você vai selecionar o eixo e define aqui a volta, né, que são de 360 graus. Coloco aqui como novo corpo mesmo, ok, está quase finalizado. A única coisa que a gente precisa agora é da cruz. Então, como a gente vai fazer a cruz? Vou visualizar o esboço, selecionar a ferramenta de extrusão, posso selecionar tanto esse aqui quanto esse de cá, tá? Não tem problema. Vou selecionar esse e esse aqui agora. Vou definir aqui, ó, uma extrusão. A direção vai ser simétrica, então o valor que eu colocar para um lado vai para o outro também. E vou definir um valor de extrusão aqui. Vou colocar aqui 2,5. A operação que eu quero usar é de união. Coloco OK.
Vou ocultar o esboço aqui e olha como a gente já fez a nossa peça de xadrez. Bem simples, rápido e prático. E aí, gostou dessa aula? Já sabia como funcionava a ferramenta de revolução? Já consegue ter uma ideia de quais produtos você também consegue fazer utilizando ela? Então, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve e compartilha esse conteúdo para seus amigos que também querem aprender a modelagem personalizada para impressão 3D.